Salmo de número 130. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre ao nosso coração, que sejamos moldados, transformados, tocados pela palavra de Deus, que a graça e a paz de Jesus venha sobre nós e a unção do Espírito Santo nos capacite a entender a Tua palavra. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento, derrama a Tua graça, a Tua glória sobre nós, fala com o Teu povo através da vida do Teu servo. Nós nos humilhamos diante do Teu altar, diante da Tua presença. Usa a nossa vida como instrumentos da Tua glória, é o que nós Te pedimos, de todo o coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo 130, gente. Vocês sabem, diariamente a gente está gravando devocionais, são pequenos estudos de 15 a 25 minutos. Quem está assistindo os devocionais aí do Pastor Giovanni? Levanta a mão, né? Todos os dias o Pastor Giovanni tem todo um trabalho, né? Até semana passada estávamos viajando, mas mesmo viajando nós gravamos os videozinhos, porque a gente sabe da importância que isso tem ao coração dos irmãos, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify, que é uma plataforma de áudio a maior do mundo. Então, diariamente nós estamos fazendo estudos desde o Salmo 1, já estamos no Salmo de número, hoje eu fiz o Salmo 127, mas trouxe para vocês aqui à noite o Salmo de número 130. Então, às vezes estamos pregando os Salmos, às vezes estamos ministrando através dos devocionais, e Deus está falando com o seu povo, falando com a minha vida, falando conosco, comigo e com você, através das Sagradas Escrituras. Quem aqui ama os Salmos? Levanta a mão aí. Gente, eu sou fã, tá? Do Antigo Testamento, sem dúvida nenhuma. O meu livro favorito é os Salmos. Para você ter uma ideia, toda semana o pastor Giovanni vai levar palavras dentro das empresas, onde a gente prega o Evangelho, ensina as coisas de Deus. E o que eu mais estudo nas empresas, nos negócios, é o livro dos Salmos. Porque cada frase do Salmo, cada versículo da Bíblia, e a gente estuda salmos inteiros com os funcionários, com os colaboradores, tem coisas maravilhosas, sempre apontando para Jesus. Talvez você não saiba, mas os Salmos têm 72 palavras proféticas sobre o Messias, sobre Jesus de Nazaré. 72 menções diretas, ou de forma simbólica, ou apontando, ou profetizando, sobre a vinda do Messias a Israel. Então o livro de Salmos, gente, é um dos livros mais riquíssimos, mais extraordinários, com mais ensinamentos e princípios e valores cristãos para ensinar o nosso coração. Então eu sou apaixonado pelo livro dos Salmos, tá? Existem outros livros, né, no Novo Testamento que eu amo demais. O livro de Romanos, gosto demais. O livro de Efésios é um dos meus favoritos também. O Evangelho de Marcos, que é muito sintético, simples, singelo, rápido de ler, e tem os principais ensinamentos ali de Jesus, mas o livro de Salmos é especial. E por isso eu quero compartilhar isso, esse coração, o meu coração com o coração de vocês, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Sempre esteja orando pela igreja, sempre esteja orando pelos nossos irmãos, sempre esteja clamando a Deus em favor da sua vida, em favor dos nossos queridos irmãos, e sempre esteja conosco, aprendendo da palavra de Deus, através do texto sagrado. Salmo 130, o título aqui é: das profundezas clamo ao Senhor. E é interessante, o nosso tema hoje é o clamor das profundezas. O clamor das profundezas. Esse salmo é conhecido pelos antigos também como o De Profundis, no latim, ou seja, o salmo profundo. Quem quer ir mais profundo aí no Senhor? Levanta a mão, fala: Senhor, eu quero ter uma relação profunda, não superficial, mas profunda com Deus. E você vai ver, né, que aqui nós vemos um clamor dentro das profundezas, dentro de situações da vida cotidiana do salmista. Não sabemos quem é o autor do Salmo 130, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa noite de forma toda especial. Salmo 130 diz: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos e as minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá?
Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Olha só a relação entre o perdão e o temor do Senhor. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. E nós sabemos quem é a copiosa redenção, é Jesus de Nazaré. Quem é o nosso Redentor? Jesus. Quem é o nosso Senhor e Salvador? Jesus. Quem nos trouxe redenção, reconciliação, libertação, cura, uma copiosa redenção? Jesus de Nazaré. E o versículo 8, para terminar, é Ele quem redime a Israel. Israel aqui, claro, naquela época, a nação de Israel, mas hoje o povo de Deus, eu e você, os crentes, os filhos de Deus, é Ele quem redime a Israel, ou o povo de Deus, de todas as suas iniquidades. Amém? Iniquidades, pecados, transgressão, são palavras sinônimas, tá? Então, toda vez que você vê a palavra iniquidade, transgressão e pecado, são termos similares, podem ser intercambiáveis, trocados um pelo outro, não tira, são sinônimos, né? Então, não perdem a essência daquilo que é. Então, iniquidade é isso. Claro que alguns especialistas dizem que iniquidade é quando o pecado se alastra na nossa natureza. Transgressão significa quebrar a lei de Deus. E pecado significa errar o alvo. Ou seja, fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, em rebelião, em afronta contra o Criador. Amém? Glória a Deus. Talvez você esteja vivendo um momento assim, um momento profundo, um momento de angústia, um momento de clamor da sua alma. Então esse salmo é para mim e para você, para cada cristão, até porque nem sempre a gente está bem, às vezes a gente está mal, nem sempre a gente está alegre, às vezes a gente está triste, nem sempre a gente está na vitória, às vezes a gente passa por tribulações, guerras, problemas, e daí a importância dos salmos. O autor passando as suas mazelas, o autor aqui passando as suas dificuldades, mas colocando o seu coração e toda a sua confiança naquele que poderia mudar a sua história. Amém? Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala: Senhor, Tu és aquele que muda a minha história. Fala comigo: Senhor, Tu és aquele que muda a minha sorte. Amém? Então vamos aprender um pouquinho com esse lindo salmo. É um salmo de ascensão, ou seja, são salmos que você vai subindo espiritualmente diante do Senhor. Era um salmo também que os peregrinos iam das regiões mais baixas, ascendendo, subindo pelos montes de Jerusalém, na direção de Jerusalém, do Monte Sião, o lugar onde os peregrinos iam adorar a Deus, oferecer sacrifícios diante de Deus. É interessante que é uma ascensão na direção da certeza, da fé, da convicção. É um encorajamento, esse salmo, tirado das experiências com Deus. Ele ascende da profunda angústia da sua alma até um lugar seguro no coração de Deus. E isso é lindo, é maravilhoso. É o 6º salmo de 7 salmos penitenciais, ou seja, de quebrantamento, de arrependimento, de humilhação diante de Deus. O primeiro é o Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, Salmo 130, que acabamos de ler, e também o Salmo 143. Existem no livro dos Salmos 7 salmos chamados de penitentes. Penitente é aquele que se arrepende, se quebranta, se humilha, reconhece o seu pecado, as suas falhas diante de Deus. É um dos salmos mais proferidos pelos grandes personagens da história da igreja, como por exemplo Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja no século IV, Lutero, o grande pai da reforma no século XVI, Calvino, um também dos grandes personagens da reforma protestante, e John Owen, também um grande
personagem da história da Bíblia, amavam esse Salmo 130 e ensinavam muito a partir dele. Então vemos um grande drama pessoal, o autor passando por um drama pessoal, uma dificuldade, uma luta, um problema, uma angústia de alma. Aqui nós não vemos tragédias, doenças ou intempéries. A causa aqui, muito clara, explícita no texto, é o pecado. E o pecado, gente, é o pior de todos os males. Amém? Fala comigo, o pecado é o pior de todos os males. O pior mal que um ser humano pode experimentar é o pecado. Por quê? Porque o pecado é o maior mal que nos priva do maior bem, que é Deus. Se nós vivemos uma vida de pecados, sem ter a penitência, o arrependimento, o quebrantamento, a mudança de direção, você cada vez vai mais se afastando de Deus, se alienando de Deus, perdendo a sensibilidade espiritual, endurecendo o seu coração, se apostatando, abandonando a presença de Deus. Por isso que o pecado é o pior de todos os males, porque o pecado é o maior mal, que nos priva do maior bem, e o maior bem, a maior riqueza que nós temos nessa vida é o nosso Deus. Amém? Fala comigo, Deus é o maior bem que eu tenho nessa vida. Então guarde isso no seu coração. Vemos aqui uma mudança radical na vida do salmista, através da exposição do seu coração. Vemos ele saindo da morte para a vida, da culpa para o perdão, da escuridão para a luz. E é isso que a palavra de Deus gera no nosso coração. Ela nos tira das mazelas da vida, das mazelas da alma, das angústias e das profundezas que às vezes nós estamos vivenciando no nosso coração. Primeiro princípio que aprendemos é o clamor profundo. Fala comigo, clamor profundo. E aqui nós vemos na vida do salmista, no versículo 1 e 2, uma condição desesperadora. Ele estava consciente do abismo entre ele e Deus, e aquilo que estava gerando essa parede, esse abismo, essa cisão, essa separação entre ele e Deus era o pecado. Ele havia naufragado no pecado, assim como Jonas passou por um momento de angústia no ventre de um peixe, assim como José passou por um momento de angústia, não por causa de pecado, mas sofrendo ali no poço, injustamente por causa dos seus irmãos. Nós vemos aqui uma alma atordoada, um coração fuzilado pela culpa. Nós vemos aqui, que a morte parece certa. A angústia estava se alastrando no coração do salmista, até que Deus entra com providência. Amém? É Deus quem nos tira da fossa, é Deus quem nos tira do poço, é Deus quem nos tira na caverna, é Deus que nos tira da culpa, é Deus que nos tira, Senhor, de toda e qualquer situação terrível que nós estejamos vivenciando. Certa vez Deus usou o pastor Irã para ilustrar algo que eu achei muito lindo. Ele disse que Deus não é apenas aquele que vê a gente no fundo do poço e joga uma corda. Deus é aquele que amarra uma corda, desce no fundo do poço, nos carrega no colo e nos tira do poço através da sua ação. Amém? Muito fácil jogar uma corda e se vira aí. Não. Deus é aquele que desce lá no poço conosco. Deus é aquele que, mesmo sendo Deus na sua glória, se encarnou e entrou no mundo dos homens, a fim de que eu e você saíssemos dos poços, dos abismos, das cavernas da vida. Deus é aquele que, quando você não consegue caminhar, Ele te carrega no colo, Ele te leva no seu ombro, Ele te coloca junto ao seu peito. Uma vez eu estava orando, num momento de jejum e oração, e Deus me deu uma visão espiritual, como se eu fosse um bebê chorando no fundo de um latão de lixo, cheio de sujeira e lixo. E aí eu vi aquela cena, Jesus vindo na minha direção, eu, aquele bebê, chorando no fundo de um latão de lixo, cheio de sujeira, e Jesus tirando toda aquela sujeira, me tirando lá do fundo do poço. Eu chorei tanto nesse dia, gente. Eu tive uma experiência espiritual assim extraordinária com Deus, uma visão celestial da minha redenção, da minha reconciliação com Deus, daquilo que Jesus fez por mim.
E Jesus me tirando como um bebê chorando, desesperador, lá do fundo daquele lixo, como se alguém tivesse me jogado no lixo, e como se toda aquela sujeira, toda aquela imundícia fosse tirada da minha vida, e eu vi Jesus me lavando num balde com água, me colocando novas vestes, um pano, e me colocando junto ao peito dele. Eu achei tão lindo aquela cena, comecei a chorar. E Jesus disse assim: foi isso que eu fiz com você, eu te tirei da lata do lixo, eu te tirei da sujeira do pecado, eu te lavei com a minha palavra, eu te lavei com o meu sangue, e agora você está junto ao meu peito, junto ao meu coração, porque eu te amo. É isso que Jesus faz conosco, amados. Jesus é isso. Jesus nos tira do lixo do pecado, da sujeira desse mundo, nos lava pela sua palavra, nos lava com o seu sangue, nos purifica, nos torna mais alvos do que a neve, porque Jesus faz isso. Deus entra com providência na nossa vida. Então, primeira coisa, dentro desse clamor profundo, a condição desesperadora desse autor, um coração fuzilado pela culpa, a morte parecendo certa, ele naufragado no pecado, consciente do abismo entre ele e Deus. De repente vemos um segundo momento, uma oração urgente diante do Senhor, o salmista orando de forma urgente diante de Deus, pedindo que Deus escute a sua voz. No versículo 2, que dê ouvidos à sua súplica. Ele reconhece o caráter misericordioso de Deus, o caráter gracioso de Deus. Ele percebe o quão horrendo é o seu pecado, mas o quão grande, misericordioso, gracioso, maravilhoso e bondoso, compassivo e gracioso é o nosso Senhor. Amém? Então isso é lindo nesse salmo, uma oração urgente. Aí vemos um segundo ponto. Primeiro, o clamor profundo, no versículo 1 e 2. Depois, no segundo ponto, vemos um perdão seguro, no versículo 3 e 4. Quatro verdades preciosas são ensinadas aqui. Primeira verdade é que a iniquidade é uma dívida impagável, gente. A iniquidade é uma dívida impagável. Quando ele diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Quem escapará se o Senhor olhar para as nossas iniquidades? E aí nós podemos linkar lá com Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, da graça de Deus. Todos se extraviaram, todos se corromperam, não há um justo sequer, diz o Senhor. Então vemos que a iniquidade é uma dívida impagável. Todos nós somos pecadores. O pecado é uma dívida. O pecado é um crédito de injustiça, é um débito impagável diante do tribunal de Deus. Sem Cristo estamos perdidos. Mas com Cristo temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Mas lembre-se, a iniquidade é uma dívida impagável do ponto de vista humano. O ser humano não consegue pagar a dívida de iniquidade e pecado diante de Deus. Ele não consegue salvar-se a si mesmo, se Deus não intervisse, se Deus não viesse com a sua providência, que é Jesus Cristo, todos nós estaríamos perdidos. Segundo momento, vemos dentro desse perdão seguro, o pecador jamais pode ser inocentado. Deus é santo, Deus é reto, né? E nós perdidos estávamos. Deus não pode fazer vista grossa para o nosso pecado. Ele não pode inocentar um culpado, nem ter um culpado como inocente. Não, Deus é justo. Na balança de Deus nós estamos no negativo, gente, até que Jesus entre na história da nossa vida. Amém? Aí ele pega tudo de ruim que nós temos e lança sobre a cruz dele, a cruz de Cristo. E pega todo o crédito de justiça, tudo de bom que ele tem, e coloca sobre nós. E essa balança que estava negativa do nosso lado, se torna positiva na balança de Deus, diante de Deus. Não por causa das nossas obras, não por causa de nós, não por causa daquilo que fazemos, mas por causa daquilo que Jesus fez por nós. Isso é chamado de justificação. Fala comigo, justificação. Por causa dos méritos de Jesus, porque nós colocamos a nossa fé e confiança nele, na sua obra da cruz. Pelos méritos de Jesus, pela obra de Jesus,
Deus nos declara justos perante Ele em amor. Não é uma ação humana, não é algo que nós possamos fazer para Deus, não. Não é uma salvação comprada, não. Não é uma salvação por rendimento, por competição, ou para tentar comprar a Deus, não, gente. Não é isso, é graça. É Cristo. Amém? O pecador jamais pode ser inocentado diante de Deus, se Jesus não entrar com provisão. Um terceiro momento, vemos que o perdão é uma oferta da graça de Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum santo, nenhuma igreja, nenhuma instituição, nenhum personagem da história da igreja, a não ser Jesus, pode salvar pecadores. Só Deus pode salvar pecadores. Por quê, irmãos? Porque todos nós nascemos no pecado. Um santo, um justo, precisava vir e pagar o preço do nosso pecado. E esse santo e justo é Jesus, o Deus homem, o único Deus verdadeiro, o Logos de Deus, a palavra encarnada entre nós. E foi o que Jesus fez. O seu perdão, Ele já providenciou para nós, com seu sacrifício substitutivo. Só Deus pode perdoar pecados. Só Jesus cumpriu toda a lei de Deus. Só Jesus satisfez toda a justiça de Deus. Por isso, todo arrependido encontra perdão em Cristo. E fora de Cristo não existe perdão para pecados. Fala comigo, só Deus pode perdoar os nossos pecados. Foi isso que os fariseus, escribas, herodianos, os religiosos da época de Jesus não entenderam, porque a cada milagre que Jesus fazia, a cada libertação, Ele liberava primeiramente o perdão, ou antes do milagre, ou depois do milagre, dizendo: teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Além da cura, além da libertação, além da transformação de vidas, Jesus fazia o principal. Jesus é Deus. Jesus pode perdoar os pecados. E eles entravam em parafuso com isso, os religiosos da época, porque eles diziam: só Deus pode perdoar o pecado. Mas ali estava o Deus encarnado, Jesus de Nazaré. Só Jesus satisfez a justiça de Deus. Todo arrependido encontra perdão em Cristo. Só Jesus pode restituir pureza àquele que é impuro, gente. Só Jesus pode trazer sobriedade àqueles que estão ébrios, bêbados ou desequilibrados. Só Jesus pode trazer integridade aos mentirosos e corruptos. Só Jesus pode trazer perdão e graça, retidão àquele que vivia uma vida de perversidade, crueldade e maldade. Só Jesus pode transformar pecadores arrependidos. Amém? Fala comigo, só Deus pode perdoar pecados. Em Cristo eu encontro o perdão dos meus pecados. E num quarto momento, o perdoado deve honrar ao Deus perdoador. Precisamos honrar esse Deus. Precisamos, é a nossa vez de honrarmos aquele que nos perdoou, gente. Isso não é comprar a salvação, não é uma compensação diante de Deus, não é um desempenho para alcançar o céu, não, é uma resposta diante do seu amor, da sua graça, do seu perdão. O perdoado deve honrar ao Deus perdoador. E quem é esse Deus? Jesus de Nazaré, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade bendita. Como é que nós podemos fazer isso? Está no versículo 4, além do perdão nós precisamos temer a Deus. Temer a Deus é respeitá-lo, é honrá-lo, é obedecê-lo, é ser submisso a Ele por amor. Será que você é submisso ao Senhor? Será que você é obediente a Deus? Será que você obedece a Ele? Será que você honra Ele com a tua vida, com o teu coração, no teu dia a dia, com as tuas atitudes, com as tuas posturas? Quantas e quantas pessoas hoje desonrando a Deus, envergonhando o Evangelho, dando mau testemunho lá fora, sendo um mau exemplo de cristão.
A Bíblia diz: ai de quem vem os escândalos. Seria impossível impedir que houvesse escândalos, mas todo escândalo se torna uma pedra de tropeço para os pequeninos. E a Bíblia diz que melhor lhe for amarrar uma corda no pescoço junto a uma pedra de moinho e lançar-se ao mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Ou seja, é melhor se matar, a Bíblia está dizendo. É claro que ela não está fazendo uma apologia ao suicídio, Deus é contra isso, o suicídio é um passaporte para o inferno. Mas a Bíblia está dizendo, é menos pior se matar do que escandalizar o meu nome, desonrar o nome de Jesus, envergonhar o Evangelho de Jesus, ser um mau testemunho lá fora de um cristão. Como é que você tem sido lá fora, gente? Aqui dentro é fácil ser crente, sim ou não? Na igreja todo mundo é bonitinho, mas é lá fora que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo, como diz Mateus 5, para que os ímpios lá fora vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Senhor Deus por causa de vocês, queridos. Sendo sal da terra, luz do mundo, nós iremos conservar o projeto de Deus na terra, iremos conservar esse mundo da podridão do pecado e da sujeira. Iremos trazer vida em meio àqueles que estão sofrendo com morte espiritual. Iremos ser o bom perfume de Cristo para a salvação daqueles que estão perdidos. Será que você tem respeitado o Senhor? Será que você tem honrado o Senhor? Será que você tem temido a Deus? Tem sido submisso, obediente a Deus? É aí que é a prova da verdadeira espiritualidade, gente. Não é rodopiar, não é falar em línguas, não é ser cheio de dons, não é pregar bonito, não é cantar bonito, não, gente. É no dia a dia, nas nossas escolhas diárias, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no trato com a nossa família, na maneira como nós falamos com o nosso cônjuge, como lidamos com os nossos filhos, como lidamos com os nossos clientes lá fora, como lidamos com as pessoas. Nós precisamos lembrar que estamos carregando o nome de Jesus. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Pequenos Cristos, nós somos pequenos embaixadores de Jesus lá fora. E que marcas nós temos deixado no coração das pessoas? Marcas positivas ou negativas? Marcas abençoadoras ou marcas trágicas, terríveis? Me lembro uns 30, 40 anos atrás, quando você falava que era crente, você tinha crédito na paz, você era bem visto na sociedade. Hoje em dia falar que é crente, aí mesmo que o cara verifica o Serasa, aí que o cara verifica o cheque, aí que o cara puxa a ficha de tudo quanto é jeito. Olha o mau exemplo que nós estamos dando lá fora. Será que você paga os seus compromissos? Será que você é fiel diante da sua palavra? Será que quando você promete algo você cumpre? Mesmo que você sofra prejuízo, mas uma palavra foi liberada e essa palavra precisa ser honrada. Será que você é justo nos seus caminhos? Será que você segue os princípios do reino de Deus? Será que as pessoas conseguem perceber a graça de Deus na sua vida? Será que realmente você é maduro? Será que realmente você é espiritual? O perdão de Deus, amados, não nos leva a uma vida dissoluta, desregrada, libertina, não. O perdão de Deus nos leva ao temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que é apartar-se do mal. Amém? Você quer ser sábio? Se aparte do mal. Você quer ser sábio? Tema ao Senhor, honre a Ele, reverencie a Deus, seja obediente, seja submisso, seja respeitoso, tema ao Senhor. O perdão que eu recebi de Deus deve gerar no meu coração o temor ao Senhor. É o que diz o salmista aqui. Amém? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. O perdão, ele tem um objetivo.
O perdão ele tem um telos, uma finalidade, é gerar o temor do Senhor no nosso coração. Tem um versículo que gera muito temor no meu coração, gente. Todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos daquele de quem eu e você teremos que dar conta. Um certo dia, na eternidade, nós teremos que prestar conta da nossa vida diante do Senhor. E a Bíblia diz que Ele tem os olhos como chamas de fogo. Ele é o justo juiz. Ele não vai ver apenas os fatos externos, aquilo que você fez para fora do corpo, mas Ele também vai enxergar as motivações do nosso coração. Não é só o que fazemos, mas o porquê nós fazemos. Com qual motivação nós fazemos? O que nos levou a fazermos isso? E isso é muito mais sério e deve gerar temor no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto, a espera paciente. Versículos 5 e 6, nós vemos aqui o salmista ansiando, esperando por Deus, esperando pela sua palavra, esperando pela concretização das suas promessas, esperando pela sua presença gloriosa. E aí ele traz a ilustração de um guarda esperando e ansiando o romper da manhã. Imagina que você é um guarda noturno, um porteiro de um prédio, um guarda numa propriedade rural ou em algum lugar que tem que passar a noite toda de guarda. Você não vê a hora de amanhecer. E é essa a ilustração que o salmista tem. Assim como o guarda anseia pelo romper da manhã, assim a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que o guarda pelo romper da manhã. Assim nós devemos ansiar, desejar, como diz em espanhol, anelar. Um anelo é o desejo profundo, um desejo profundo pela palavra fiel de Deus, sabendo que a palavra de Deus é fiel, as suas promessas são verdadeiras, nele temos o sim e o amém. Nós ficaremos como vigias em alerta, vigilantes, sendo sóbrios, vigilantes, não cochilaremos, não descairemos, pelo contrário, ficaremos atentos, vigilantes, porque a qualquer dia também Jesus pode voltar. Eu tenho ensinado para vocês, Jesus pode voltar de duas maneiras para nós: através da morte física, você já vai ter um encontro com Jesus, um juízo diante de Deus, céu ou inferno, ou você pode encontrar Jesus na volta de Jesus. Uma hora nós vamos ter que nos encontrar com Ele, e Jesus está voltando. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes, porque vocês não sabem o dia nem a hora em que o noivo virá buscar a sua noiva, a igreja, o povo de Deus. Então precisamos vigiar, assim como um vigia, assim como um guarda anseia pela manhã. Eu e você, como guardas da palavra de Deus, como vigilantes de Deus nessa terra, precisamos ansiar, desejar a volta de Jesus, estar com Cristo, o arrebatamento da igreja. Ficaremos em alerta, não cochilaremos, estaremos seguros nele. Amém? A posição mais segura que existe no universo, gente, é estarmos em Cristo. Fala comigo: quando eu estou em Cristo, vamos lá, fale junto, bem alto. Quando eu estou em Cristo, estou na posição mais segura que existe no universo. Então você precisa estar nele, com ele, andando com ele, na sua presença, obedecendo a ele, estando em Cristo. Você vai esperar com paciência, mas vai ter a resposta daquilo que você está esperando do Senhor. E quarto e último lugar, precisamos dar um testemunho eloquente. 7 e 8, quando o salmista diz: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção.
É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Nós vemos o salmista dando um testemunho eloquente, um testemunho fiel, ele expressando com seus lábios a vitória, a redenção, a misericórdia do Senhor. E assim nós temos que só confiarmos no Senhor, gente. É Ele o centro de todas as coisas, é por Ele que nós vivemos para a glória dEle. Por isso declararemos do seu amor inabalável, da sua graça redentora, da sua compaixão e misericórdia. Somos testemunhas vivas daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Ele nos tirou, como diz lá em Pedro, do império das trevas, cujo tirano terrível, sagaz era Satanás, e nos conduziu ao reino do Filho amado, ao reino da luz, ao reino de Jesus. Somos testemunhas vivas. Você tem falado de Jesus para as pessoas? Você tem procurado trazer pessoas para a igreja? Você tem procurado ser uma bênção para os seus amigos, para as pessoas que você ama, para as pessoas que são importantes ao seu coração, para as pessoas que você tem contato no seu dia a dia? Você tem falado para as pessoas de Jesus? Você tem testemunhado desse Salvador e dessa salvação, dessa copiosa redenção? Será que eu e você temos sido embaixadores do reino de Deus? Será que nós temos nos colocado como instrumentos nas mãos do Senhor? Será que nós temos falado para Deus: Senhor, usa a minha vida, Senhor, eu quero ser útil nas tuas mãos, Senhor, eu quero fazer a diferença nessa geração? Um testemunho eloquente. Então nós aprendemos hoje, no clamor das profundezas, 4 princípios. Primeiro, o clamor no profundo, versículo 1 e versículo 2. Vimos a condição desesperadora do homem e vemos a oração urgente do salmista, promovendo a redenção e a restauração dele diante do Senhor. No segundo momento, vemos um perdão seguro que Deus nos oferece através da oferta da sua graça. Devemos honrar ao Deus perdoador. E no terceiro momento, vemos a espera paciente. E num quarto momento, vimos o testemunho eloquente. 4 princípios que aprendemos no Salmo 130: um clamor profundo, um perdão seguro, uma espera paciente e um testemunho eloquente. Amém? Quem aqui vai ser o embaixador do reino de Deus aqui? Dá um glória a Deus assim. Uma das frases mais poderosas que existe no reino de Deus é você levantar as mãos e falar: Senhor, usa a minha vida nas tuas mãos. Usa-me, Senhor. É uma das frases mais poderosas que existe no universo. E se o teu coração estiver em Deus, se você estiver em Cristo, irmãos, Deus vai te usar poderosamente na vida de muitas e muitas pessoas. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé na presença do Senhor. Já estamos encerrando. Feche seus olhinhos diante de Deus. Graças a Jesus, louvamos ao Senhor. Pai, nós te damos graças a Deus por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe através do Salmo 130. Senhor, como é bom, como é maravilhoso, estamos junto com os nossos irmãos aprendendo que o Senhor pode nos tirar das profundezas da nossa alma e nos levar, ó Deus, a uma redenção copiosa, a um renovo, uma restauração e uma libertação no Senhor. Assim como o Senhor tirou, ó Deus, esse salmista das covas mais profundas, do poço, ó Deus, lá do fundo do poço, o Senhor o tirou dessa situação terrível de culpa, de alienação de Deus, de, ó Deus, abismo entre Deus e ele. O Senhor promoveu uma ponte de amor, de redenção, de graça, de perdão, de restauração para cada um de nós. Senhor, que possamos te temer, que possamos te honrar, que possamos te obedecer, que possamos te respeitar, que possamos, ó Deus, sermos submissos e obedientes ao Senhor. Possamos honrar o teu perdão, que o teu perdão traga temor ao nosso coração.
para que sejamos testemunhas vivas da Tua graça, da Tua glória, do Teu amor em favor de outras pessoas, Pai, que possamos Te esperar, ó Deus, assim como o guarda espera pela manhã, possamos anelar a Tua presença, esperar cada dia mais, ó Deus, estarmos contigo em todo tempo, em todo lugar, que o anelo da nossa alma, o anseio mais profundo do nosso coração, seja viver na Tua presença, ó Deus, em intimidade com o Teu coração. Senhor, restaura o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, seja renovada, revigorada, o nosso espírito vivificado no Senhor, o nosso corpo purificado, restaurado pelo Senhor, ó Deus, é o que nós Te pedimos. De todo o coração, para o louvor e glória do Teu nome, abençoa cada um desses preciosos irmãos que vieram nesta noite. Somos em poucos irmãos aqui, mas o Senhor é tudo para nós. Senhor, traga aqueles que geralmente vêm nas quartas-feiras, sejam tocados, tira toda apatia, frieza, indiferença, mesmice, embaraço, pecado, atavio, impedimento. Senhor, tira deles em nome de Jesus. E traga de volta as ovelhinhas do Senhor a esse culto, aos demais cultos, às demais programações da Tua igreja, Pai. Vivifica a Tua obra, aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja, Pai, é o que nós Te pedimos, de todo o coração, para o louvor e glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados? Deus abençoe você, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Eu e o pastor Marcelo vamos estar aqui orando. Se você quiser uma oração pessoal, vem aqui na frente, nós estaremos orando por você. Se não, dá um abraço no seu irmão, vai na paz, vai na graça. Traga pessoas semana que vem, vamos fazer crescer esse culto, em nome de Jesus. Amém e amém.